Nerjar, você assumiu em 1º de abril a presidência da Abranet e gostaria de entender quais serão as prioridades da nova gestão. Bom, quando a gente fala da cadeia de valor da internet, a gente tem desafios que passam sempre pela área tecnológica, quer dizer, como acompanhar a questão da infraestrutura, como acompanhar a evolução das redes e, consequentemente, como acompanhar a evolução das aplicações. Quando nós estamos falando de Abranet, nós estamos falando de uma entidade que reúne um conjunto heterogêneo de empresas. Nós temos empresas da cadeia de valor da internet que vão desde provedores de acesso, de empresas que constroem a infraestrutura de telecomunicações. Então a gente tem operadores de telecomunicações que têm questões regulatórias envolvendo, por exemplo, a utilização de infraestrutura, compartilhamento de postes, compartilhamento de antenas. A gente tem as empresas da área de conteúdo. E aí a gente tem desafios hoje voltados com a questão da proteção dos dados pessoais, que é um assunto bastante importante para o futuro das operações das empresas. Nós temos operações financeiras que hoje circulam pela internet, então nós temos as fintechs, que estão crescendo muito e também tem questões envolvidas que envolvem a regulação com o Banco Central, por exemplo. Então é um conjunto bastante heterogêneo de empresas, mas que todas têm a internet como fio condutor. E o papel de uma entidade, além de aproximar as empresas para desenvolvimento de negócio entre os próprios associados, e essa é a grande vantagem de a gente ter um conjunto bastante distinto de empresas, é que elas entre si podem desenvolver novos produtos, novas soluções, mas o grande desafio é a gente conseguir ajustar a velocidade da evolução da tecnologia com a velocidade das mudanças no campo regulatório. Muitas vezes o campo regulatório acaba emperrando o desenvolvimento de novos negócios, e o papel da entidade é justamente criar um ambiente favorável de negócios. Eu acho que esse é o grande desafio dessa nova gestão aí da Abranet. Dentro do campo regulatório, o que se assinala como principal ou como mais urgente? Bom, eu acho que a internet sempre foi dependente da infraestrutura de telecomunicações. Então a relação entre internet e telecomunicações continua sendo ainda bastante importante. Então questões que envolvem regulação de compartilhamento de infraestrutura, questões que envolvem a parte tributária também, né? Na verdade, com níveis tributários muito altos, as empresas certamente não têm competitividade, e hoje sem competição no mercado, principalmente em conteúdo e aplicações, que a competição é mundial, isso realmente inibe o desenvolvimento das empresas aqui no Brasil. Então, quando a gente pega as questões que envolvem a parte governamental, nós temos basicamente a regulação do serviço de telecomunicações e a regulação em relação aos tributos, as interpretações tanto que o governo federal, quanto estadual, quanto municipal colocam para alguns tipos de aplicação. Falando um pouco das novas tecnologias, como as empresas de internet podem aproveitá-las? Quer dizer, elas surgem oferecendo novas oportunidades de negócio? Você acha que as empresas já abraçaram isso? Ainda tem campo? Se tem campo, quais são eles? Inclusive, um dos pontos que estão sendo discutidos na convenção da Abranet é justamente a evolução das novas tecnologias e os grandes players, os grandes gigantes que estão nesse mercado. E aí o papel de quem trabalha na cadeia de valor da internet pode ser simplesmente ser um consumidor dessas tecnologias, quer dizer, um reles comprador de tecnologias já prontas para montagem de um determinado serviço para atender o consumidor final, ou pode ser um papel ativo de desenvolvedor de novas tecnologias. E quando a gente fala de empresas brasileiras, muitas empresas até de pequeno e médio porte, estarem atuando no segmento de desenvolvimento de tecnologias, isso pode parecer até desafiador e complexo. Mas a gente tem que lembrar hoje que boa parte do ecossistema de startups está vinculado com aplicações na internet, porque é um campo bastante fértil para essas empresas. Nós pensamos que o ponto principal para o desenvolvimento de novas tecnologias na internet está na identificação de nichos de mercado. Então eu vou exemplificar. Certamente vai ser muito difícil uma empresa de base tecnológica nacional ter soluções de larga escala para consumo, conteúdo de entretenimento, porque isso está sendo desenvolvido em escala global. Mas quando a gente fala, por exemplo, do agronegócio, né, o Brasil é um dos líderes mundiais desse setor. E quando nós falamos de internet das coisas, nós estamos falando de sensores, e uma aplicação clássica é a aplicação no agronegócio. Então já existem diversas empresas no país, e esse campo tende a crescer cada vez mais, que estão trabalhando com a aplicação específica de internet das coisas, usando como ferramentas todas as tecnologias sem fio, o 4G, outras tecnologias que têm uma transmissão mais otimizada, para monitoramento e interpretação desses dados
para o agronegócio. Isso também se aplica, por exemplo, para a área de extrativismo mineral, em muitas situações que são necessários sensores, até para a segurança das operações. São setores que o Brasil é líder mundial e que usa a tecnologia embutida nessas commodities, né, não diretamente, mas como um fator de diferencial competitivo, né? Então, na verdade, o grande segredo aí, cada um entende melhor do seu setor do que a gente, é conseguir introduzir as tecnologias e esse desenvolvimento no seu nicho específico. A gente enxerga que desenvolvimento tecnológico de internet no Brasil está muito vinculado com nichos específicos. E nisso a IoT vai liderar? Certamente é a tendência, né? A gente tem a evolução dos dispositivos pessoais, mas as aplicações do IoT, certamente, no caso do Brasil, e especificamente eu acho que onde isso está crescendo de maneira bastante rápida é o exemplo do agronegócio. Nós visitamos essas novas feiras agropecuárias, a AgriShow de Ribeirão Preto, por exemplo, que nós vamos ter nos próximos meses. A gente percebe claramente que isso já é uma realidade, quer dizer, interpretação de dados meteorológicos, diversas formas de monitoramento, isso tem uma aplicação mais prática. Por quê? Porque quem está empreendendo nesse setor vê o resultado imediatamente. Então você introduz uma nova tecnologia e na safra seguinte você tem um ganho de produtividade. Então o produtor já enxergou aquele resultado, aquele crescimento e o investimento prossegue de uma maneira mais estruturada. Quando a gente fala ainda de cidades digitais, muitas vezes o ganho ainda é difuso, porque envolve o poder público, então muitas vezes a solução não é imediata, não é clara. Mas como nós falamos de uma situação controlada, onde a gente consegue comparar o desempenho com e sem a tecnologia, isso possibilita aí a evolução e a adesão mais rápida a essa tecnologia. Para olhar esses nichos e descobrir oportunidades de negócios, qual é a sua orientação para as empresas de internet? Como buscar esse conhecimento? Como se manter atualizado? Que dica você dá? Na verdade, nós na Abranet muitas vezes nós nos surpreendemos com o que os nossos associados fazem, porque cada um conhece melhor o seu nicho de mercado. Então a gente até tem conversas até curiosas, tem associados que colocam, olha, o meu foco é atender o mercado corporativo, eu não quero saber atender o consumidor final, ele não é rentável para mim. Tem associados que já vêm com outra visão, não, eu não quero o mercado corporativo porque ele é muito competitivo, eu tenho um determinado nicho de mercado na minha região que eu quero atender o consumidor final, porque eu consigo, além dos serviços normais de internet, eu consigo oferecer telefonia, eu consigo oferecer TV por assinatura, esse é o meu nicho. Então cada um entende melhor do seu segmento, né? Então o grande segredo está em não transformar a sua empresa numa cópia em miniatura de uma grande operadora, mas sim entender a demanda específica e ser eficiente nesse mercado, né? A gente sabe que quando nós falamos de redes de telecomunicações, de infraestrutura que dão suporte à internet, nós estamos falando de setores que são intensivos de capital. E muitas vezes é muito complicado para o empresário conseguir ter acesso a esses capitais para competir com esses grandes players. Mas muitas vezes nichos de mercado específicos às vezes não envolvem nem tanto investimento, mas muitas vezes o desenvolvimento de soluções específicas de conhecer o mercado, de conhecer o consumidor.